Olá, no programa de hoje, os desafios da governabilidade no Brasil. As mudanças no Congresso que levaram a uma nova dinâmica na relação entre os poderes. Os efeitos sobre o modelo tradicional do presidencialismo de coalizão. O recente embate entre o governo Lula e o Legislativo na pauta fiscal. O papel do Judiciário e a conjuntura que se desenha para as disputas eleitorais de 2026. Eu converso com o sociólogo e escritor Sérgio Abranches. Bem-vindo, Sérgio, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês. Sérgio, diante do contexto político atual em Brasília, diversos pesquisadores vêm debatendo o estado do presidencialismo de coalizão, um termo cunhado por você no contexto da redemocratização do país para definir o modelo de alianças destinado à formação de maioria no Congresso. Você tem dito, em entrevistas, em artigos, que o modelo não está morto, mas está em crise, sem funcionar a contento nesse momento? Está em crise e se tornou disfuncional. Ele não está morto por uma razão simples. O presidencialismo de coalizão não é uma escolha. Ele é uma determinação das condições estruturais da política brasileira. Um federalismo muito extenso, um sistema multipartidário fragmentado, hoje um sistema multipartidário amorfo, desestruturado, invertebrado, e o presidente nunca fez mais do que 20% das cadeiras na Câmara dos Deputados com seu partido, quando era muito bem sucedido. Então, isso cria a necessidade imperiosa de formar uma coalizão multipartidária majoritária para poder governar, porque no Brasil as políticas públicas dependem muito da legislação, portanto do legislativo, e algumas delas estão inclusive inseridas na Constituição, portanto implicam em medidas, em emendas constitucionais. Sem essa capacidade de promover essas leis e essas emendas, o executivo não consegue governar e, sobretudo, perde totalmente o controle sobre a política fiscal. Há uma espécie, Sérgio, de arranjo híbrido aí nos últimos anos, no qual o Poder Executivo é cada vez mais partilhado informalmente com o Congresso Nacional e com o Supremo Tribunal Federal? E quais seriam as consequências disso? Bom, a judicialização, quer dizer, a judicialização da política, ela decorre dessa paralisia nas relações entre Executivo e Legislativo e no embate entre as duas instituições. Então, quando o Legislativo toma decisões que são consideradas inconstitucionais pelo Executivo, ele recorre ao Supremo Tribunal Federal. E quando o Congresso toma decisões que descontentam uma parte do próprio Congresso, também essa parte vai ao Judiciário. E muitas vezes o Congresso pode ir ao Judiciário contra o Executivo. Então, essa judicialização, se quiser, esse recurso ao Supremo Tribunal Federal é uma decorrência do conflito entre o Poder Executivo e o Legislativo e a incapacidade que eles têm de resolver esses conflitos de uma forma negociada, exatamente porque o Congresso hoje se tornou um Congresso muito disfuncional, incapaz de produzir maiorias efetivas e funcionais. Um dos focos de conflito, tem sido as emendas parlamentares impositivas, que vêm em volume crescente. O quanto elas mudaram as dinâmicas na relação entre o Executivo e o Legislativo? Bom, elas são basicamente o fator predominante na mudança dessas relações. Na verdade, para que isso ocorresse, houve uma ruptura eleitoral em 2018. Essa ruptura produziu uma mudança na estrutura partidária para pior, porque os partidos que eram mais estruturados definharam e os partidos que desse chamado centrão, que é um aglomerado de partidos com chefes diversos e muito amorfos, alguns dominados por pastores evangélicos, etc., essa composição não gera maiorias funcionais. Essa mudança coincidiu com a eleição de Bolsonaro, que inicialmente tentou governar com bancadas temáticas, tipo a bancada da agropecuária, a bancada da Bíblia, os evangélicos, a bancada das armas, chamada da bancada da bala,
Mas acontece que essas bancadas elas só funcionam nos seus temas específicos, depois elas se desfazem em várias outras questões. Então, ele não conseguiu, ele começou a fazer um governo muito complicado, muito controvertido, desde... eu acabei de terminar uma análise desse processo sobre o golpe, a tentativa de golpe de Estado, e ele começou a falar, o Bolsonaro começou a falar nisso já em setembro do primeiro ano de governo dele. Então, essa relação complicada do executivo com o legislativo levou a, finalmente, o Bolsonaro delegar poderes ao legislativo através do orçamento secreto, numa aliança direta com o presidente da Câmara, que na época era o Arthur Lira, e o presidente do Senado, que na época era o Rodrigo Pacheco. Então, o orçamento secreto ele foi o canal inicial pelo qual se promoveu essa entrada do legislativo nas prerrogativas do executivo de execução do orçamento. E, com isso, levou muito poder para o legislativo, que, ao ser forçado a acabar com o orçamento secreto, por uma decisão da então ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, ele foi obrigado, então, ao ser obrigado a acabar com o orçamento secreto, ele transformou a maior parte, na verdade, ele extrapolou até o próprio orçamento secreto e criou um orçamento de emendas, com muitas emendas compulsórias, emendas sob controle absoluto do Congresso, e mesmo as emendas que hoje o governo pode não liberar, a execução fica completamente por conta do Legislativo. Isso é uma invasão da prerrogativa de execução orçamentária do Executivo, e o orçamento, sobretudo essa verba livre do orçamento, que o presidente pode alocar de acordo com acordos que ele faça no Congresso, né, e a distribuição de cargos, ela deixou de fazer efeito. Quer dizer, o presidente perdeu as suas ferramentas de gestão da coalizão. Adicionalmente, houve um processo também de desfazimento das lideranças partidárias no Congresso. Elas se fragmentaram e hoje dificilmente um governo consegue fazer uma coalizão razoável que tenha maioria no Congresso. Vai ter que botar um número grande de partidos, muito heterogêneos, e que estão mais interessados nos seus interesses próprios do que em fazer política pública. Adicionalmente, teve um problema maior, porque se você soma as emendas ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, o deputado hoje ele não precisa mais do governo para se eleger, para se reeleger. Ele destina as emendas para o seu reduto, depois ele gasta toda a sua cota do fundo eleitoral e do fundo partidário, que são muito, muito grandes, esses fundos, e com isso ele hoje se reelege independentemente de qualquer outra coisa, a não ser que algo muito forte, superveniente ocorra. Ainda sobre o que seria o legado do governo Bolsonaro nessa questão, dá para a gente fazer uma leitura que houve, em certa medida, uma terceirização do próprio governo que tem reflexos até os dias atuais? Eu acho que foi mais até do que uma terceirização. Eu acho que foi realmente uma transferência de poder que se tornou definitiva, porque não é razoável imaginar que o Congresso, em algum momento, mesmo que ele tenha uma outra composição, ele aceite fazer uma revisão dessa estrutura de emendas, reduzindo os próprios privilégios que adquiriu. Então, é uma transferência que, na verdade, ela vai requerer um esforço muito grande de composição eleitoral, a mudança nessa estrutura partidária pela via eleitoral, portanto, convencimento do eleitor e, posteriormente, uma negociação bastante eficaz entre o governo da época, né, no futuro, e o Congresso da época, para fazer uma reforma fiscal que contemple também a mudança nas emendas. Com as resistências do Congresso em voltar atrás nessa prerrogativa da partilha orçamentária, Sérgio, as recentes intervenções do Supremo, no sentido de exigir maior transparência na destinação dessas emendas, estão no sentido correto? Ajuda, né? Porque se é para ter as emendas, e eu acho que a gente vai passar aí alguns anos com essas emendas, eu acho que é mais ou menos inevitável,
é fundamental que a gente saiba onde elas estão indo, né? Para evitar, pelo menos, que haja corrupção e grandes irracionalidades. E, de alguma forma, a gente tem a capacidade, a sociedade, o governo e o Ministério Público de controlar essa alocação por parte do Legislativo dos recursos públicos de tal forma que não haja um enorme desperdício e, sobretudo, não haja desvio de finalidade. Para além da questão específica das emendas, Sérgio, como o perfil do Centrão e interesses fisiológicos diversos dificultam a governabilidade no cenário atual? Completamente, né? Porque o Centrão hoje é majoritário. Os partidos, no passado, nós tínhamos um sistema político muito arrumadinho, que funcionava da seguinte maneira. No plano eleitoral, ele tinha um eixo bipartidário que fazia governo e oposição. 2 partidos disputavam a presidência da República, o que ganhava fazia o governo, o que perdia fazia a oposição. Nesse processo de disputa bipartidária, essas 2 grandes lideranças nacionais que estavam disputando as eleições presidenciais, elas articulavam as suas coalizões. Diante do resultado, tanto do ponto de vista da eleição de quem foi eleito presidente, quanto de quem fez a maioria na Câmara, os partidos maiores na Câmara, o presidente eleito, então, ele negocia uma nova coalizão, transformando aquela sua coligação, ampliando aquela sua coligação eleitoral para poder compor a maioria. Agora, se a gente pensa, por exemplo, o governo Fernando Henrique, ele tinha 70% dos votos, basicamente, com 3 partidos, o PSDB, o MDB e o PFL. O PFL era o seu principal aliado, tinha a vice-presidência, e o PFL se via de pivô, de âncora, para trazer uma parte do centro e da centro-direita para dentro da coalizão do governo, com lideranças que garantiam que o acordo que fizessem com o presidente seria cumprido pelos partidos. E o PMDB ajudava também a fazer um pivô secundário ali para garantir essa fidelidade aos acordos. Nos 2 governos Lula 1 e Lula 2, ele precisou de um pouco mais do dobro de partidos, ele governou com 6 partidos, ele fazia a maioria, e quem era o pivô que fazia esse papel de ancorar a coalizão no centro e trazer esse apoio de centro-direita para o governo? O PMDB. Então, que eram partidos grandes, o PFL e o PMDB. Então, eles se viam de partidos pivô, auxiliares da coalizão e do partido do presidente. No caso de Fernando Henrique, um partido mais próximo até do centro, que era o PSDB. No caso do Lula, um partido mais afastado do centro, que era o PT, mas que tinha esse pivô que trazia a coalizão para o centro. E isso aí dava estabilidade ao governo e governabilidade. Esse arranjo piorou no primeiro governo Dilma, porque ela já precisou de mais de 10 partidos para fazer essa maioria. Já é uma situação muito difícil de administrar, muito difícil. Mesmo que a presidente Dilma fosse mais hábil no trato com o Congresso, ela não conseguiria administrar com a mesma capacidade que o Lula e o Fernando Henrique conseguiram. Mas, mesmo assim, como ela tinha o PMDB grande como seu pivô, ela ainda conseguiu estruturar maiorias que permitiam que ela tomasse boas decisões. A presidente Dilma, no primeiro mandato dela, no primeiro governo, teve uma popularidade importante, muito forte, às vezes, em alguns momentos, até maior do que a do presidente Lula nos seus 2 mandatos. Tudo desmontou quando, no segundo governo, a reeleição da Dilma produziu a ruptura com o MDB. O próprio MDB perdeu consistência eleitoral já ali na eleição de 2016, e com o impeachment da Dilma, toda a questão se desarrumou, porque houve aquela polarização muito forte pró e contra o impeachment. Aquilo levou para a rua 2 grupos fortes, né, de massa, em polos opostos. Eu acho que o principal símbolo disso foi o muro de aço que teve que ser feito no Congresso, na esplanada dos ministérios, rumo ao Congresso Nacional, para separar os 2 grupos na votação do impeachment, e aí levou à ruptura eleitoral de 2018. Então, de fato, quer dizer, a partir daí a gente não tem mais governabilidade. E, Sérgio, essas federações partidárias que estão
sendo anunciadas e negociadas aí rumo a 2026, elas sinalizam possivelmente para um enxugamento do quadro de forças no Congresso. Isso pode ajudar ou depende também muito do comportamento, do direcionamento que essas forças terão? Olha, depende basicamente do seguinte: se essas associações partidárias elas se transformarem, essas federações se transformarem em novos partidos, se elas se fundirem e consolidarem novos partidos, reduzindo o conflito interno, porque várias delas têm conflitos importantes internos, né? Mas se elas conseguem eliminar esses conflitos internos, encontrar um veio mais estruturado de ação no Congresso e se fundirem num partido novo, numa nova sigla, certamente a gente está começando a falar de uma reestruturação partidária que faz mais sentido e que pode vir no futuro a garantir a governabilidade. Do ponto de vista específico do governo Lula, Sérgio, dentro das regras atuais do jogo, há estratégias que o Planalto ainda poderia adotar e não o faz para melhorar essa relação com o Legislativo? Olha, o Executivo tem cometido erros de articulação política. E, normalmente, quem tem acertado nesse processo de relacionamento com o Congresso é o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, que tem mais jeito e vai lá, conversa, tenta diminuir os conflitos, etc. Tem outros setores que são mais atritosos dentro do governo com o Congresso e tem setores que se dão bem com o Congresso, mas são atritosos em relação ao governo propriamente dito, né? Então, é um governo dividido, é um governo pouco coeso, e isso enfraquece o Executivo junto ao Legislativo. Dito isso, qualquer negociação hoje não é uma negociação de coalizão, quer dizer, não é uma negociação em que o presidente ou o ministro possa negociar diretamente com a liderança partidária e essa liderança transmite os acordos ao partido e o partido segue. Não, hoje essa negociação tem que ser feita por cima dos partidos, quer dizer, através das barreiras, das paredes partidárias. E aí não pode ser líder do governo, não pode ser líder da Câmara, não pode ser nem líder de partido. Quem faz isso são lideranças que têm alguma forma de... tem algum peso, alguma influência transpartidária. Quem são essas pessoas? Em geral, o presidente da Câmara, que tem muitos recursos de poder na sua mão, portanto, ele pode exercer essa influência, né? Quando sabe. Eu acho que, por exemplo, Arthur Lira exercia muito bem. Acho que o Hugo Mota exerce mal, ele cede demais, ele não tem a mesma capacidade de liderança que o Arthur Lira tinha. E o próprio Arthur Lira, por exemplo, quando ele entra numa negociação, como ele está entrando agora na questão da isenção do imposto de renda pessoa física para aqueles que ganham até R$5 mil, né? E compensado por uma alíquota maior para os que não pagam, os ricos que não pagam o imposto. Essa forma de negociar, ela permite que o governo melhore a sua capacidade de aprovar questões no Congresso. Mas ela é muito limitada, ela é restrita a determinadas questões, a determinadas pessoas no governo, né? Sobretudo, depende da vontade, do desejo, da propensão, da disposição do presidente da Câmara e dessas lideranças que têm influência transpartidária de negociar e exercer essa influência para conseguir uma maioria no Congresso. Mas, de qualquer forma, nós estamos falando de uma maioria que é formada por intervenção por protagonismo dentro do próprio Legislativo. Então, o Executivo vai lá negociar, mas quem garante a negociação, quem faz a negociação para dentro, é o presidente da Câmara ou lideranças como o Arthur Lira. Então, tem jogo para jogar, limitado, mas, e nesse sentido, eu acho que o próprio presidente Lula não joga bem. Ele não está interessado ou ele não está convencido de que seria uma negociação boa para ele. Dentro da pauta econômica, nesse momento, tem um debate público, né, aquecido em torno do ajuste fiscal.
O governo Lula propôs o aumento do IOF e intensifica o mote da justiça tributária ao pregar a taxação dos super ricos. O Congresso reluta em aumentar impostos e cobra redução de despesas. O que lhe parecem, Sérgio, os argumentos dos dois lados? Olha, eu acho que nesse embate quem tem razão é o ministro Fernando Haddad. Porque, na verdade, quando ele chegou ao IOF como recurso de última instância para conseguir cumprir a meta fiscal, depois que o Congresso impediu de tomar várias outras medidas de ajuste fiscal efetivo que ele tinha proposto, e medidas de justiça tributária, mas que, ao mesmo tempo, reduziam o custo fiscal das isenções para empresas, para gente rica, etc. Setores que são muito ineficientes e que hoje vivem às custas do orçamento público e não das suas atividades, não são capazes de competir. Então, ele fez várias propostas nesse sentido, essas propostas todas foram bloqueadas pelo Congresso. Premido pelo tempo e pela meta fiscal, ele então recorreu ao IOF. Os argumentos que ele usa são corretos e ele mesmo sabe que o IOF não é uma boa medida, teria medidas melhores se o Congresso se dispusesse a discutir as medidas que ele propôs antes. Os argumentos do Congresso são insinceros. Eu não conheço 20 deputados que estejam dispostos a votar uma reforma fiscal que reduza, de fato, gastos e, sobretudo, que reduza privilégios de setores que eles representam. E eles não representam os eleitores, eles representam grupos de interesses, empresas, financiadores, grandes grupos, pecuaristas, no caso dos ruralistas, né? Então, eu não consigo contar deputados suficientes para aprovar sequer em comissão medidas de ajuste fiscal que mexam com os interesses e os privilégios que eles representam. O governo Lula, Sérgio, precisa nesse momento recuperar a popularidade, né, conforme as últimas pesquisas mostraram. A aposta nesse discurso de ricos versus pobres pode ajudar o governo, assim como a reação recente também do presidente Lula às declarações de Donald Trump sobre, né, o caso de Jair Bolsonaro aqui no país? Olha, a reação ao Trump ajuda mais do que o pobres contra ricos, porque o pobre contra rico ele pode ferir pode descontentar as camadas de classe média, que podem se sentir exprimidas nesse meio aí, ou negligenciadas nessa disjuntiva aí. No caso do orgulho nacional, né, do brio nacional, que não admite que um presidente dos Estados Unidos venha dizer o que se deve fazer aqui ou deve deixar de fazer, o que o judiciário pode ou o que não pode, né? E ajuda mais. Sobretudo porque, no caso específico do Trump, ele está se envolvendo em duas questões que não lhe dizem respeito. Né? O fato de o Supremo estar investigando um ex-presidente por tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito é uma questão legal e constitucional do Brasil, né? E, na verdade, quer dizer, no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, as cenas de invasão e depredação dos prédios dos três poderes continuam a descontentar e a indignar a maioria do eleitorado. Nos Estados Unidos, as cenas de invasão do Capitólio não fizeram efeito na eleição do Trump, mas aqui farão. Então, a minha impressão é que essa questão do Trump ajuda mais, até porque ela é muito mais ilegítima pelo pleito que ele faz, que é de não processar um presidente que tentou se perpetuar no poder, se manter no poder por medidas inconstitucionais, ilegais e de golpe. E a oposição, Sérgio, como você vê os rumos do grupo com o Bolsonaro inelegível? Pois é, a política ela é ingrata, né? Aliás, nós mineiros aí, a gente sabe muito bem, quando a gente quer medir o prestígio do político, a gente olha como é que anda a visitação pública na base do político quando ele chega na sua cidade, né? No seu reduto eleitoral. Se tiver uma grande
quantidade de pessoas visitando, tentando falar com ele, etc., é porque ele é ainda um político relevante ali. Se ninguém for visitá-lo, é porque ele já deixou de ser importante. A política, sobretudo os políticos, eles vivem muito em função da expectativa de poder, né? O poder que já foi não importa para eles. O poder que só importa para eles se puder ser mais adiante de novo. Então, o Bolsonaro inelegível, ele vai perder força inexoravelmente. Ele não consegue manter a sua força como está. Até porque, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o presidente Lula, que durante um ano preso se manteve apoiado por sua base, ele não tem uma base tão estruturada assim. E, por outro lado, o Lula não tinha concorrente trabalhando contra ele. E o Bolsonaro tem. Então, há vários potenciais candidatos à presidência que querem logo que o Bolsonaro seja declarado inelegível, que o processo vá adiante e que ele seja obrigado a dar apoio a alguém. Então, agora, eu acho que, por outro lado, o fato de ter vários querendo esse cargo divide a direita, sobretudo essa parte da extrema-direita. E essa divisão ela vai evidentemente, beneficiar o outro candidato. Vai beneficiar o Lula ou quem o Lula queira que disputa no lugar dele. Então, eu diria que a gente está caminhando para uma eleição complicada. Eu acho que o presidente Lula não recupera popularidade suficiente antes do início da campanha eleitoral. Pode ser que ele recupere na campanha eleitoral. O Brasil, como todos os países do mundo, nesse processo de transição muito violenta que a gente está passando, começa a sofrer nessa transição entre uma era que acaba e outra que ainda não começou totalmente. Essa transição ela vai produzindo perda de eficiência, de eficácia da economia, das políticas públicas. Não é? Quer dizer, a proteção social, por exemplo, ela cobre aqueles que preenchiam determinados requisitos no passado, mas está surgindo todo um novo contingente de pessoas que está nascendo nessa nova economia, que ainda é imatura, experimental, digital, o alto emprego, que não está coberto. Esse pessoal salta sem rede de proteção. Isso produz muita insatisfação. Então, pela primeira vez, a gente está vendo no mundo inteiro presidentes perderem popularidade, mesmo quando a economia vai bem. A inflação está baixa, o desemprego está baixo, a economia está crescendo, que é o caso do Brasil hoje. Ainda assim, você tem insatisfação. A insatisfação no Brasil, ela se explica em parte pelo fato de que a inflação, embora ela esteja baixa e com uma tendência de queda ligeira, os preços ainda estão num patamar muito alto. E os salários não acompanharam esse patamar desde o início. Então, há uma certa dificuldade ali. As pessoas ainda enfrentam carestia e dificuldades no seu orçamento a despeito do melhor emprego, das rendas estarem crescendo no macro, mas a renda pessoal de cada um, em alguns casos, pode ter ficado congelada ou até caído um pouco e os preços continuam no mesmo patamar elevado. Então, essa separação entre a inflação em queda e o patamar elevado de preços ainda produz muita insatisfação. Por outro lado, tem os outros fatores que produzem insatisfação. Então, não creio que vá haver muito espaço para presidentes terem alta popularidade. Eu acho que a tendência é uma curva decrescente. Na eleição, ele ganha popularidade, começa aí os 3 primeiros meses com popularidade alta e depois a popularidade vai caindo à medida em que passa o tempo e esses descontentamentos produzidos por uma transição inadministrável, quer dizer, não há como um governo ser capaz, até por conta das restrições fiscais, de resolver todas essas questões, a insatisfação vai permanecer. Então, eu acho que nós estamos entrando numa era de presidentes com baixa popularidade. E talvez isso deixe de ter um grande impacto eleitoral,
talvez também pela primeira vez a gente tenha presidentes que se elejam com popularidade em torno de 40%, porque quer dizer que é um limite muito baixo para a reeleição no passado, né? Mas pode ser que aconteça. Vamos ver o que 2026 nos reserva. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Sérgio. Foi um prazer. Muito obrigado. Prazer foi nosso. Conversei com o sociólogo e escritor Sérgio Abranches. Falamos sobre a atual relação entre os poderes no Brasil e as alterações no modelo de governabilidade conhecido como presidencialismo de coalizão, com os impactos na balança institucional e no jogo democrático. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.